Boa tarde, sou a aspirante Bernadette, da Escola Formação do Psicanalista do professor André, e hoje vou apresentar o livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Ensaios, de 1921 a 1945, do primeiro volume das obras completas de Melanie Klein. Eu espero que essa apresentação possa contribuir com quem vier assistir futuramente. E antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de situar de onde parte essa leitura. Eu estou no segundo ano de formação, E então, essa apresentação não será de uma pessoa que domina totalmente a obra, de Melanie Klein, mas de alguém que, está construindo aos poucos, um vocabulário, e uma forma de pensar, a partir dela. E vocês vão estar, vendo no decorrer dessa apresentação, que algumas vezes eu precisei, retomar ali as videoaulas, reler ali alguns capítulos, para, até conseguir acompanhar, o raciocínio de Klein. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho sobre, quem foi Melanie Klein, e contextualizar um pouco da obra ali, Melanie Klein nasceu em Viena em 1882, e morreu em 1960 em Londres. Diferente de Freud, Melanie Klein, ela não tinha uma formação, ela, digamos, chegou, a psicanálise por um caminho indireto, vamos dizer assim. Ela, que seria através da análise pessoal dela ali, que ela realizava com Sandor Ferenczi em Budapeste, e também do contato com Karl Abraham, em Berlim. Esses dois autores, eles, foi através deles, que ela começou a desenvolver algo bem particular, que seria a análise, de crianças pequenas, de crianças muito mais novas do que se costumava analisar até então. Esse volume ele reúne ensaios escritos entre 1921 a 1945, ou seja, ele cobre desde os primeiros experimentos ali clínicos de Klein, com crianças até a consolidação dos conceitos. E algo interessante de comentar, é que, assim, lendo, os textos numa ordem cronológica, ali, dá para acompanhar, o raciocínio da autora, que ele vai amadurecendo, até ela vai testando ideias, refazendo posições, até chegar, às formulações conhecidas hoje, como a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Outro fato que é interessante mencionar, do contexto ali, é quando Melanie Klein ela vai para Londres em 1926 e ela vai liderar, um dos debates mais marcantes ali da história da psicanálise, que é um embate teórico ali com Anna Freud, a filha de Freud, sobre como analisar crianças. Um dos pontos de partida, da obra é metodológico. Como analisar uma criança, de 2, 3, 4 anos ali, se ela ainda não tem um repertório verbal suficiente como um adulto tem. E é a partir disso que Klein ela propõe a técnica do brincar, que, digamos, equivale à associação livre ali do adulto. Que a criança ao brincar, ela, livremente ali com bonecos, bichinhos, ali aparece o inconsciente dela, as fantasias, os desejos agressivos, e aí, Klein, ela observa e registra, interpreta, isso, do brincar como se fosse um material de sessão com o adulto.
que chama mais atenção, né, nesses relatos clínicos, né, é a intensidade como aparece, né, essas fantasias de ataque, de destruição, de devoração, né, num nível de crueldade que, né, à primeira vista, ali chega a causar né, um sentimento de algo estranho, né, até assim, é um bebê, né. Então, assim, e é justamente aí que, né, nesse material que aparece, que vai levar, assim, Clay a formular uma tese mais polêmica ali, né, que é que o bebê, ele tem, né, desde muito cedo, uma vida de fantasia inconsciente muito mais rica e agressiva do que se imagina, né. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos ali de relações objetais e posição esquizoparanoide. Para Clay, o bebê ele já, né, já nasce se relacionando com o objeto, né? Esse objeto ali, primeiro, né, o objeto seria o seio materno, né? Que no início esse objeto ele não é percebido como uma pessoa inteira, né? É um objeto parcial. E a mistura ali de momentos de satisfação com momentos de frustração, né? Com esse objeto, nasce ali as primeiras imagens, né, internas de objeto bom e objeto mau. Imagens que vão, né, se organizando, né, vão continuar se organizando, e muitas vezes de uma forma silenciosa, né, a maneira a maneira como a pessoa, né, vai se relacionar consigo mesmo e com outros, né, ao longo da vida. Com relação ali à posição esquizoparanoide, ela vai dar né, esse nome ali a essa organização psíquica inicial, né? O ego do bebê é muito frágil, então ele usa um mecanismo de defesa, que é chamado incisão, que ele, né, que usa ali para separar o que é bom do que é mal, né? E tentando preservar o bom, de, digamos, não se contaminar com o objeto mal, né? E os sentimentos, né, ali de sentimentos agressivos ali do bebê, ele vai projetar no objeto mal. Sobre o conceito, né, identificação projetiva, né, que eu confesso que é um conceito que foi um pouco difícil de compreender ali, né, que foi preciso revisar ali as leituras, né, as videoaulas. Que seria, né, a identificação ali projetiva não é só, né, não seria só julgar um sentimento ruim para fora, né, no objeto. Seria também projetar partes de si mesmo, né, uma tentativa de controlar ali o objeto por dentro, né, ou se livrar daquilo que é insuportável, né, de ficar dentro de si. Isso, né, para dar um exemplo, seria pensar assim num paciente, né, que ele tenta, digamos, depositar ali um sentimento no analista antes mesmo de conseguir falar, né, sobre a posição depressiva. Se na posição esquizoparanoide é sobre divisão, né, separação, a posição depressiva é sobre, né, integração. É o momento em que o bebê ele percebe algo fundamental, né? Que o objeto ali amado, o objeto odiado, são na verdade a mesma pessoa, né? Não existe mais a separação ali do seio bom com o seio mau, né? Existe uma mãe inteira, né? Que às vezes satisfaz e às vezes frustra. E dessa, né, integração aí, o produto que Clive vai chamar de culpa depressiva, né? Eu ataquei quem eu amo e de quem eu dependo, né? Então, dessa culpa nasce a tristeza, a preocupação com o outro, né? O medo de ter causado um dano. E o que mais tarde, né, ali com o Winnicott, vai ganhar o nome de
capacidade de preocupação. Chegamos, né, ao insight da nome livro de 1937, é Amor, Culpa e Reparação. Para Klein, né, um amor maduro, né, está ligado diretamente à capacidade ali de suportar a culpa, né, e buscar a reparação. E o amor, ele não está isento do conflito, né, o conflito, ele faz parte do amor. E amar implica, né, reconhecer a sua própria destrutividade ali, e tentar reconstruir, né, o que se teme ter destruído, né? E aí a Klein traz as duas formas de reparação ali, né, que seria a reparação genuína, que é suportar a dor, né, reconhecer que depende do outro, né, sem fugir, né, pela via da onipotência, né? E a reparação maníaca, né, ela tenta consertar, né, de uma forma onipotente para negar a perda e a própria fragilidade ali, né, sem elaborar de verdade. A ligação com a clínica de hoje, né, e algumas reflexões pessoais. Na clínica contemporânea, esses conceitos, né, ainda seguem extremamente vivos ali, né, a ideia de reparação, a reparação genuína, ou, né, a reparação maníaca, né, ela ainda aparece, né, nas abordagens ali voltadas para o trauma, para a fragmentação do self, né, e a identificação projetiva, né, que se tornou um ponto central da contra-transferência ali, né, que hoje, né, se reconhece que o analista, ele não está imune a essas projeções, né, do paciente. Como eu dei exemplo lá anteriormente, assim, o paciente, ele deposita ali, né, para depositar ali um sentimento, um afeto, né, no analista ali, que ele ainda não nomeou, né, que ainda não falou sobre, né. Um ponto mais pessoal, essa leitura, ela mudou a forma, né, como eu presto atenção nos relatos clínicos. Também passei a notar a diferença, né, de um conflito com fatos concretos ali, e conflitos que vêm, né, da fantasia do paciente ali, sobre os primeiros vínculos. E eu mudei o olhar também sobre a culpa, né, que nem sempre é só sofrimento, né, ela pode ser né, conforme ela for elaborada ali, ela pode ser um motor, né, de reparação, de amadurecimento. Ao concluir essa apresentação, eu percebo que né, essa obra, ela vai muito além ali dos conceitos amor, culpa e reparação. A leitura, ela mostrou a riqueza, né, do pensamento de Melanie Klein e da profundidade como que ela compreende ali o desenvolvimento emocional e a constituição da vida psíquica, né. Quero destacar que esta apresentação trouxe apenas alguns dos conceitos, né, da obra, mas o livro é bem mais amplo e rico, né, do que foi apresentado aqui. E assim, mais que conhecer, né, os conceitos, a leitura, né, essa leitura, ela deixa um convite, né, para mim, né, observar, né, os movimentos de amor, culpa e reparação, tanto na clínica quanto em mim, né, em mim mesma. Eu espero ter conseguido transmitir um pouco da riqueza do pensamento de Melanie Klein. Muito obrigada.